Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de o homem com um verme crescendo dentro do cérebro. É fácil descartar um mal-estar passageiro, um cansaço incomum, uma dor de cabeça que parece ser apenas reflexo das pressões do dia a dia. Afinal, a vida moderna nos impõe um ritmo acelerado, repleto de estresse, noites mal dormidas e, por vezes, escolhas alimentares que fogem do ideal. Miguel, um homem de 38 anos, levava uma vida que muitos considerariam normal. Era trabalhador, pai de família e até então gozava de uma saúde aparentemente robusta. As dores de cabeça, que começaram a se manifestar com uma intensidade incomum, foram inicialmente atribuídas a essa rotina exaustiva. A confusão mental, os lapsos de memória que surgiam em momentos inoportunos, tudo parecia se encaixar na narrativa do estresse crônico. Era como se o próprio corpo estivesse enviando sinais de alerta, mas sinais que na correria eram facilmente silenciados, interpretados como meros incômodos passageiros. No entanto, a natureza, em sua sabedoria por vezes implacável, não permite que seus avisos sejam ignorados indefinidamente. Quando as convulsões começaram a se manifestar de forma súbita e aterradora, a realidade se impôs com uma força brutal. Aquele que antes era um homem ativo e presente, viu-se subitamente imobilizado, sua mente outrora nítida, agora em turbulência. Levado às pressas para o ambiente asséptico e, ao mesmo tempo, carregado de apreensão de um hospital, a batalha pela compreensão do que se passava em seu corpo teve início. As primeiras investigações, os exames iniciais, já prenunciavam um cenário sombrio. A visão dos múltiplos cistos, formados e alojados em locais tão delicados quanto o cérebro, era um choque. Uma imagem que desafiava a lógica e a compreensão do que seria uma doença comum. O que poderia causar algo tão devastador, algo que parecia saído de um filme de terror médico? A suspeita pairava no ar. Um espectro que pairava sobre os corredores do hospital e sobre a mente dos profissionais de saúde. Neurocisticercose. Um termo técnico que para muitos soa distante, quase exótico, mas que para Miguel e sua família estava prestes a se tornar uma realidade aterradora. A confirmação, obtida através de exames de imagem de alta precisão, como a ressonância magnética, pintou um quadro ainda mais perturbador. Não se tratava de uma condição congênita ou de um mal súbito e inexplicável. A origem era, em sua essência, algo muito mais mundano, porém com consequências extraordinárias. A infecção pelo parasita Taenia solium, a solitária suína. A forma como essa infecção se instala é um lembrete sombrio da interconexão entre nossos hábitos e a saúde. A ingestão de carne de porco mal cozida, um prato comum em diversas culturas, ou mesmo a falta de higiene básica ao manusear alimentos contaminados, podem ser as portas de entrada para um invasor microscópico, mas com um potencial destrutivo imenso. As larvas, uma vez dentro do corpo, não se contentam em permanecer em um único local. Elas possuem uma capacidade alarmante de migração. E quando o destino escolhido é o cérebro, o resultado é a formação desses cistos, que, como pequenos tumores, começam a pressionar áreas vitais. Miguel estava literalmente sendo invadido por parasitas vivos, um processo silencioso que se desenrolava dentro de sua própria cabeça, ameaçando sua consciência, suas memórias, sua própria existência. Essa história, que se desenrola em um hospital em algum lugar do mundo, nos força a olhar para dentro de nós mesmos e para os ambientes que nos cercam. Quantas vezes negligenciamos a importância de uma higiene rigorosa? Quantas vezes optamos pela praticidade em detrimento da segurança alimentar? A neurocisticercose, embora possa parecer distante,
é uma realidade em muitas partes do globo, inclusive em regiões onde a carne de porco é amplamente consumida e as condições sanitárias podem ser um desafio. É uma doença que se alimenta da complacência, da falta de informação e, infelizmente, da falta de recursos em algumas comunidades. A história de Miguel não é apenas um relato médico, é um alerta, um chamado à atenção sobre os perigos invisíveis que podem se alojar em nosso cotidiano, moldados por hábitos que muitas vezes consideramos inofensivos. A sua jornada, a partir deste ponto, será a de desvendar as complexidades dessa infecção, os desafios enfrentados por Miguel e pela equipe médica, e as lições que essa experiência traz para todos nós. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre a fragilidade da saúde, a importância da prevenção e o poder da ciência em combater ameaças que, por vezes, parecem insuperáveis. Você está pronto para mergulhar nessa história que nos mostra como um pequeno parasita pode se tornar um gigante ameaçador? E você, que está assistindo a este vídeo, já passou por alguma situação em que um sintoma aparentemente inofensivo se revelou algo mais sério? Conte para nós nos comentários. E se essa história já te tocou, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos alertas de saúde e compartilhe com um amigo. De qual cidade ou estado você está nos acompanhando? É fundamental sabermos para onde nossa mensagem está chegando. Em um mundo onde a informação corre velozmente, é crucial sabermos discernir o que é relevante para a nossa saúde. Muitas doenças, consideradas raras ou exóticas em algumas partes do mundo, podem ser mais comuns do que imaginamos, e a falta de conhecimento sobre elas pode ter consequências devastadoras. A neurocisticercose, a infecção causada pelas larvas da tênia suína, é um exemplo gritante de como um parasita aparentemente simples pode desencadear um ciclo de sofrimento e luta pela vida, especialmente quando atinge o sistema nervoso central. Miguel, um homem de 38 anos, com uma vida em pleno curso, tornou-se o protagonista involuntário dessa batalha silenciosa e traiçoeira, que se instalou em seu próprio cérebro, um santuário que ele acreditava estar protegido. As dores de cabeça, descritas por Miguel como intensas e persistentes, foram o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado. Em nosso cotidiano, é comum associarmos esses sintomas a fatores triviais como estresse, cansaço ou até mesmo uma gripe mal curada. A mente humana tem uma capacidade notável de racionalizar o desconforto, de buscar explicações que minimizem o alarme. A confusão mental, os lapsos de memória que surgiam em momentos inesperados, reforçavam essa percepção de sobrecarga mental, um reflexo da vida moderna. Miguel, como muitos, tentou ignorar esses sinais, atribuindo-os à rotina agitada, às responsabilidades familiares e profissionais. Era um jogo perigoso de autossabotagem, onde a negação se tornava um escudo frágil contra uma ameaça invisível e crescente. A virada dramática ocorreu quando as convulsões se manifestaram. Um evento súbito, incontrolável e aterrorizador, que tirou Miguel de sua normalidade e o lançou em um turbilhão de incertezas e medo. A urgência em buscar ajuda médica tornou-se inquestionável. Ao ser levado às pressas para o hospital, o que se buscava era um diagnóstico, uma explicação para o que estava acontecendo com seu corpo. Os exames iniciais, no entanto, revelaram uma imagem que transcendia as expectativas mais sombrias. Múltiplos cistos alojados no cérebro. A visão dessas formações em um órgão tão vital e complexo acendeu um alerta vermelho entre a equipe médica. A suspeita inicial, que pairava como uma sombra, ganhou contornos mais definidos: neurocisticercose. Este termo, que pode soar distante para muitos, descreve uma condição parasitária séria causada pelas larvas da Taenia solium, a tênia suína.
A infecção ocorre, na maioria das vezes, pela ingestão de carne de porco mal cozida, que contém os ovos do parasita, ou pela falta de higiene ao manusear alimentos contaminados. As larvas, após serem ingeridas, migram pela corrente sanguínea e podem se alojar em diversos tecidos do corpo, incluindo os músculos, os olhos e, de forma mais perigosa, o cérebro. Quando as larvas se instalam no sistema nervoso central, elas formam cistos que podem crescer, inflamar e causar danos neurológicos significativos. Miguel, aparentemente um homem saudável, havia se tornado, sem saber, o hospedeiro de um ciclo de vida parasitário, com seu cérebro se tornando o palco de uma invasão silenciosa. A confirmação da neurocisticercose, obtida através de exames de imagem de alta resolução, como a ressonância magnética, foi um golpe devastador. A imagem revelada era a de um cérebro sob ataque, com múltiplos cistos que pressionavam áreas vitais, comprometendo funções essenciais. A larva da Taenia solium, em sua fase larval, havia chegado ao seu destino, formando essas estruturas que, na verdade, eram uma tentativa do corpo de encapsular o invasor, mas que, ironicamente, causavam mais danos. O que antes era apenas um desconforto, uma dor de cabeça, transformou-se em uma luta pela sobrevivência, um cenário onde a própria mente de Miguel se tornava um campo de batalha. A história de Miguel, que se desenrola em um país como o Brasil, onde a carne de porco é um alimento comum e as questões de saneamento básico e higiene alimentar podem variar significativamente entre regiões, serve como um poderoso lembrete. Ela nos força a questionar nossos hábitos alimentares, a importância da higiene pessoal e no preparo de alimentos e a necessidade de estarmos atentos aos sinais que nosso corpo nos envia. A neurocisticercose não é uma doença de tempos remotos ou de lugares distantes. Ela é uma realidade presente que exige atenção e informação. A sua prevalência, embora tenha diminuído em algumas áreas devido a melhorias sanitárias, ainda representa um risco considerável, especialmente em comunidades com acesso limitado à água potável e saneamento básico. A forma como a infecção se dá, muitas vezes ligada a práticas culturais e socioeconômicas, torna a neurocisticercose uma doença com múltiplas facetas que vai além do aspecto puramente médico. Ela toca em questões de saúde pública, de educação sanitária e de acesso a condições de vida dignas. A história de Miguel, portanto, não é apenas sobre um homem e um verme, mas sobre a intrincada relação entre o ser humano, seu ambiente e os parasitas que compartilham conosco o planeta. É um convite à reflexão sobre como pequenas falhas em nossa rotina podem abrir portas para ameaças que, em sua descrição, são capazes de alterar drasticamente o curso de uma vida. Essa introdução serve para contextualizar a gravidade da situação que Miguel enfrentou e para alertar sobre os perigos que podem estar mais próximos do que imaginamos. A partir daqui, exploraremos mais a fundo os detalhes do caso, o tratamento, as sequelas e as lições aprendidas. Prepare-se para uma jornada que combina ciência, emoção e um alerta vital para a sua saúde. E você, já teve alguma experiência com sintomas neurológicos ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Compartilhe sua história nos comentários. Se você está aprendendo algo novo e valioso com este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E para que possamos entender melhor o alcance da nossa mensagem, diga-nos de que cidade ou estado você está assistindo. Sua participação é fundamental para nós. A jornada de Miguel, marcada pelo surgimento de cistos em seu cérebro, revelou a presença de um invasor microscópico com uma capacidade surpreendente de se alojar em órgãos vitais. A confirmação de que se tratava de larvas de Taenia solium, o parasita responsável pela neurocisticercose,
lançou luz sobre um perigo que se manifestava de forma insidiosa. A origem mais provável, segundo os médicos, residia em hábitos que para muitos são corriqueiros: o consumo de carne de porco mal cozida ou a falta de higiene adequada no manuseio de alimentos. Essa conexão entre o trivial e o potencialmente fatal é um dos aspectos mais intrigantes e alarmantes dessa condição. As larvas, após ingressarem no organismo, embarcam em uma migração pelo corpo. Quando o destino é o cérebro, o resultado é a formação de cistos, que podem variar em tamanho e número. Esses cistos, em essência, representam a resposta do corpo à presença do parasita, uma tentativa de isolá-lo. No entanto, a localização e o crescimento desses cistos podem exercer pressão sobre o tecido cerebral, interferindo em funções neurológicas essenciais. A confusão mental e as dores de cabeça intensas que Miguel experimentava eram manifestações diretas dessa pressão, sinais de que o seu cérebro estava sob ataque. O diagnóstico preciso, obtido através de exames como a ressonância magnética, foi crucial para o início do tratamento. A neurocisticercose, embora seja uma doença parasitária, exige uma abordagem médica complexa, que visa não apenas eliminar o parasita, mas também controlar a resposta inflamatória do corpo. Os medicamentos antiparasitários foram prescritos, visando combater as larvas e os cistos. No entanto, a batalha não se limitava à erradicação do invasor. A inflamação causada pela presença dos parasitas no cérebro exigia o uso de corticoides, substâncias poderosas que ajudam a reduzir o inchaço e a proteger o tecido neural. A complexidade do tratamento e a gravidade da infecção levaram Miguel a um estado de coma induzido. Essa medida, embora drástica, era necessária para permitir que os médicos controlassem a resposta imunológica do corpo e administrassem os medicamentos de forma eficaz. Durante semanas, Miguel permaneceu em um estado de inconsciência, enquanto sua equipe médica lutava para estabilizar sua condição e prevenir danos irreversíveis. Cada dia era uma incógnita, uma batalha travada nos bastidores da consciência. A possibilidade de intervenção cirúrgica para a remoção dos cistos pairava como uma opção de último recurso, mas o risco de complicações era altíssimo. Qualquer erro, qualquer imprecisão poderia resultar em sequelas neurológicas permanentes. A história de Miguel, embora tenha um desfecho positivo em termos de sobrevivência, não termina sem cicatrizes. As sequelas neurológicas são uma realidade com a qual ele precisou aprender a conviver. Essa experiência transformou sua vida e a de sua família, servindo como um poderoso alerta sobre os perigos que espreitam em hábitos cotidianos que podem ser negligenciados. A publicação de seu caso em revistas médicas e a discussão em conferências internacionais sublinham a importância de se dar visibilidade a essas doenças, que, apesar de sua gravidade, muitas vezes não recebem a atenção devida. Os cistos que habitaram seu cérebro, larvas que cresceram em silêncio, foram um lembrete vívido da fragilidade da saúde e da importância da prevenção. A neurocisticercose, como demonstrado pelo caso de Miguel, é uma doença que exige conscientização e educação. Ela nos ensina que a saúde não é um estado imutável, mas sim um equilíbrio delicado, que pode ser facilmente perturbado por fatores que muitas vezes ignoramos. A higiene pessoal, o cozimento adequado dos alimentos e a busca por atendimento médico ao primeiro sinal de alerta são medidas simples, mas que podem fazer toda a diferença. E você, após ouvir sobre essa história, qual a sua percepção sobre a importância da higiene e da alimentação segura? Deixe sua opinião nos comentários. Se você achou este conteúdo relevante e informativo, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para ter acesso a mais histórias que alertam e educam.
Conte para nós de onde você está nos assistindo, para que possamos expandir nosso alcance e ajudar mais pessoas. A história de Miguel, que nos transporta para as complexidades de um cérebro invadido por larvas de Taenia solium, não é apenas um relato médico isolado, mas um espelho que reflete a intrincada relação entre os seres humanos, seus hábitos e o mundo microscópico que nos cerca. A neurocisticercose, diagnosticada em Miguel após uma série de sintomas alarmantes, como dores de cabeça intensas e convulsões, é uma doença parasitária que, em sua forma mais grave, afeta o sistema nervoso central. A origem, frequentemente ligada ao consumo de carne de porco mal cozida ou à contaminação fecal-oral, sublinha a importância crítica da higiene e da segurança alimentar. Em um país como o México, onde a carne de porco é um pilar da culinária tradicional e as questões de saneamento básico podem apresentar desafios em algumas regiões, a neurocisticercose é uma preocupação de saúde pública. As larvas do parasita, ao migrarem para o cérebro, formam cistos que podem comprometer seriamente as funções neurológicas. O caso de Miguel, um homem de 38 anos, saudável até então, ilustra como essa infecção pode atingir qualquer um, independentemente de sua condição física aparente. A progressão dos sintomas, de dores de cabeça passageiras a episódios de confusão mental e, finalmente, convulsões, demonstra a natureza insidiosa da doença, que se desenvolve silenciosamente até atingir um ponto crítico. O tratamento da neurocisticercose é multifacetado e exige uma abordagem cuidadosa. A administração de medicamentos antiparasitários, como o praziquantel, é fundamental para combater as larvas e os cistos. No entanto, a resposta inflamatória do corpo à morte dos parasitas pode, por si só, causar danos ao tecido cerebral. Por isso, o uso de corticoides, como a prednisona, é frequentemente necessário para controlar essa inflamação e prevenir o edema cerebral. No caso de Miguel, a gravidade da infecção levou a um coma induzido, um procedimento médico que visa proteger o cérebro e permitir o controle rigoroso do tratamento. Esse período de inconsciência foi um momento de extrema tensão para sua família e para a equipe médica, que monitorava cada sinal vital, cada resposta do corpo. A neurocisticercose é uma doença que pode deixar sequelas neurológicas permanentes, como epilepsia, déficits cognitivos e problemas motores. A remoção cirúrgica dos cistos é uma opção em casos selecionados, mas carrega riscos significativos devido à delicadeza do tecido cerebral. A decisão de intervir cirurgicamente ou optar por um tratamento conservador depende de uma avaliação criteriosa de cada caso, considerando o número, o tamanho e a localização dos cistos, bem como o estado geral de saúde do paciente. A história de Miguel, publicada em periódicos médicos, serviu para educar e alertar a comunidade científica e o público em geral sobre os perigos da neurocisticercose e a importância de medidas preventivas. O caso de Miguel é um chamado à reflexão sobre a importância da educação em saúde e da conscientização sobre doenças parasitárias. A prevenção da neurocisticercose passa por práticas simples, mas eficazes. Cozinhar bem a carne de porco, lavar as mãos regularmente, especialmente após usar o banheiro e antes de manusear alimentos, e garantir o acesso à água potável e saneamento básico. Em muitas regiões do mundo, a luta contra essa doença está intrinsecamente ligada à melhoria das condições socioeconômicas e sanitárias. A história de Miguel, portanto, transcende o individual, tornando-se um símbolo da necessidade de um esforço coletivo para combater doenças que, embora muitas vezes negligenciadas, têm o poder de devastar vidas.
A persistência dos cistos, mesmo após o tratamento, e as possíveis sequelas neurológicas reforçam a ideia de que a recuperação de uma neurocisticercose grave é um processo longo e desafiador. A história de Miguel é um testemunho da resiliência humana diante de adversidades extremas e um lembrete pungente de que a saúde é um bem precioso, que deve ser protegido com vigilância e conhecimento. A luta contra os parasitas, invisíveis, mas potentemente destrutivos, é uma batalha contínua que exige informação, prevenção e ação. E você, o que pensa sobre as medidas de prevenção que podem evitar que uma história como a de Miguel se repita? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se esta narrativa te impactou e te fez refletir sobre a importância da saúde, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo informações valiosas. E para que nossa mensagem alcance o maior número de pessoas possível, conte-nos de qual cidade ou estado você está assistindo. A história de Miguel, um homem de 38 anos que viu sua vida virar de cabeça para baixo pela invasão de larvas de Taenia solium em seu cérebro, é um poderoso lembrete da fragilidade da saúde humana e da importância de hábitos preventivos. A neurocisticercose, a doença resultante dessa infecção parasitária, manifestou-se em Miguel através de sintomas alarmantes como dores de cabeça intensas, confusão mental e culminando em convulsões. Esses sinais, inicialmente interpretados como estresse, evoluíram para uma emergência médica que exigiu intervenção imediata. A confirmação do diagnóstico, através de exames de imagem, revelou a presença de múltiplos cistos no cérebro, um cenário que chocou a todos. A origem da infecção, atribuída ao consumo de carne de porco mal cozida ou à falta de higiene ao manusear alimentos, destaca a conexão direta entre práticas cotidianas e o risco de contrair doenças parasitárias. No Brasil, onde a carne suína é amplamente consumida e as condições sanitárias podem variar, a neurocisticercose representa um desafio de saúde pública. As larvas, ao atingirem o cérebro, formam cistos que podem pressionar o tecido neural, levando a uma série de disfunções neurológicas. A gravidade da situação de Miguel exigiu um tratamento intensivo, que incluiu medicamentos antiparasitários para combater o parasita e corticoides para controlar a inflamação. O coma induzido em que Miguel foi colocado durante parte do tratamento foi uma medida extrema, mas necessária, para gerenciar a resposta imunológica do seu corpo e permitir que os médicos administrassem os medicamentos com segurança. A possibilidade de remoção cirúrgica dos cistos foi considerada, mas os riscos associados a um procedimento tão delicado no cérebro eram consideráveis. A história de Miguel, que foi publicada em revistas médicas e discutida em conferências, serviu como um alerta para a comunidade científica e para o público em geral sobre os perigos da neurocisticercose e a necessidade de medidas preventivas. As sequelas neurológicas que Miguel enfrentou após a recuperação são um testemunho da gravidade da infecção e da importância de se proteger contra esse parasita. A neurocisticercose, como evidenciado pelo caso de Miguel, é uma doença que pode ser prevenida através de medidas simples e eficazes. A educação sobre a importância da higiene pessoal, o cozimento adequado dos alimentos, especialmente a carne de porco, e o acesso à água potável e saneamento básico são cruciais para o controle dessa infecção. Em muitas partes do mundo, a luta contra a neurocisticercose está intrinsecamente ligada à melhoria das condições de vida e à disseminação de informações sobre saúde. Contudo, quando essa ordem se desfaz, o caos se instala e a inflamação cerebral pode ser exacerbada, tornando os sintomas mais severos ou dificultando a eficácia dos tratamentos. Essa nova perspectiva nos convida a olhar para a saúde intestinal,
não apenas como um fator de bem-estar digestivo, mas como um componente crucial na batalha contra infecções parasitárias complexas. Avançando nessa linha de raciocínio, as análises genéticas de populações com diferentes incidências e gravidades de neurocisticercose revelam um padrão intrigante. A susceptibilidade e a resposta à infecção parecem estar intrinsecamente ligadas a predisposições genéticas herdadas. Polimorfismos em genes que codificam proteínas essenciais para a resposta imune, como aqueles envolvidos no reconhecimento de patógenos ou na sinalização inflamatória, podem conferir um risco aumentado ou, inversamente, uma maior resiliência à doença. Essa variabilidade genética explica, em parte, por que duas pessoas expostas ao mesmo parasita podem ter desfechos tão distintos. Se para você é importante entender esses detalhes, imagine o impacto que essa descoberta pode ter no futuro do diagnóstico, permitindo a identificação precoce de indivíduos com maior propensão a desenvolver formas graves da doença e, consequentemente, o direcionamento de medidas preventivas e terapêuticas mais personalizadas. Outro aspecto que adiciona uma camada de profundidade à compreensão da neurocisticercose é o seu impacto psicossocial, frequentemente subestimado. Para além das manifestações físicas e neurológicas, a jornada de um paciente com neurocisticercose pode ser marcada por uma profunda angústia. A incerteza diagnóstica, o longo e, por vezes, doloroso processo de tratamento, a possibilidade de danos neurológicos permanentes e o estigma social associado a doenças parasitárias podem gerar um fardo emocional considerável. A ansiedade, a depressão e o isolamento social podem se tornar companheiros indesejados, especialmente quando a doença afeta o cérebro, o centro da identidade, da cognição e das interações sociais. A luta contra uma condição que compromete a mente exige, portanto, um suporte integral que vá além da abordagem médica convencional, abraçando as necessidades emocionais e psicológicas dos pacientes e de suas famílias. Consequentemente, a interconexão entre a saúde humana e a saúde animal, o conceito de One Health, ganha uma dimensão ainda mais crítica ao analisarmos a neurocisticercose. A transmissão do parasita Taenia solium envolve diretamente o ciclo de vida do porco e do ser humano, o que torna a saúde dos suínos um fator determinante na prevenção da doença em pessoas. Programas de controle que visam a desparasitação de animais, a melhoria das condições de criação, o manejo adequado de resíduos e a educação de criadores sobre práticas seguras de manejo tornam-se tão cruciais quanto as medidas de higiene humana. Ignorar a saúde animal seria, portanto, negligenciar um dos principais elos na cadeia de transmissão, deixando uma porta aberta para a persistência da doença. A erradicação da neurocisticercose, em última análise, depende de uma abordagem holística que abranja todos os componentes desse complexo sistema epidemiológico. A neurocisticercose, além de ser um desafio para o sistema nervoso central, impõe um fardo considerável aos sistemas de saúde, especialmente em regiões onde o acesso a tecnologias diagnósticas avançadas é limitado. Em locais com escassez de ressonâncias magnéticas de alta resolução, os médicos muitas vezes precisam se basear em tomografias computadorizadas, exames sorológicos ou, em casos extremos, em avaliações puramente clínicas. Essa dependência de métodos menos precisos pode resultar em atrasos no diagnóstico correto, prolongando a exposição do cérebro aos efeitos deletérios dos cistos e aumentando o risco de sequelas permanentes. A dificuldade em obter um diagnóstico definitivo e precoce em cenários de recursos limitados
transforma a luta contra a neurocisticercose em uma batalha desigual, onde a falta de informação e de ferramentas adequadas se soma à ameaça parasitária. A interpretação dos achados, aliada à experiência clínica, torna-se, portanto, um fator crucial na tomada de decisões terapêuticas. Ademais, a variabilidade na apresentação clínica da neurocisticercose, que pode ir da ausência total de sintomas a quadros neurológicos graves e incapacitantes, impõe um desafio adicional ao diagnóstico. Um indivíduo pode abrigar múltiplos cistos cerebrais e permanecer assintomático por anos, enquanto outro, com menos lesões, pode desenvolver epilepsia de difícil controle. Essa heterogeneidade na manifestação da doença dificulta a definição de critérios universais para diagnóstico e tratamento, tornando cada caso uma incógnita a ser desvendada. A capacidade de correlacionar sintomas aparentemente desconexos com a presença de parasitas no cérebro, por exemplo, exige um julgamento clínico apurado e um profundo conhecimento da fisiopatologia da doença. A experiência do profissional de saúde, nesse contexto, assume um papel preponderante, pois a habilidade de integrar informações de diversas fontes é fundamental para a tomada de decisões terapêuticas acertadas. Uma outra camada de complexidade surge da necessidade de diferenciar a neurocisticercose de outras patologias neurológicas que podem apresentar sintomas semelhantes. Lesões tumorais, abscessos cerebrais, esclerose múltipla e outras doenças inflamatórias ou infecciosas podem mimetizar os sinais e sintomas da cisticercose, levando a diagnósticos equivocados e atrasos no tratamento adequado. A presença de cistos no cérebro, por exemplo, pode ser confundida com metástases tumorais, exigindo, em alguns casos, procedimentos invasivos, como biópsias, para um diagnóstico diferencial preciso. Essa dificuldade em distinguir a neurocisticercose de outras condições neurológicas sublinha a importância de um arsenal diagnóstico completo e de uma equipe médica multidisciplinar, capaz de integrar informações de diversas fontes para chegar a um diagnóstico acurado. A questão da carga parasitária, ou seja, o número e o tamanho dos cistos presentes no cérebro, também influencia diretamente a gravidade dos sintomas e a complexidade do tratamento. Indivíduos com uma carga parasitária elevada e cistos de grandes dimensões, especialmente se localizados em áreas críticas do cérebro, tendem a apresentar quadros clínicos mais graves e com maior risco de sequelas. O manejo desses casos requer uma abordagem terapêutica mais agressiva, que pode envolver o uso de múltiplos medicamentos antiparasitários, corticoides em doses mais elevadas e, em algumas situações, a intervenção cirúrgica para a remoção dos cistos. A decisão de prosseguir com o tratamento cirúrgico, contudo, é ponderada com cautela, devido aos riscos inerentes a qualquer procedimento neurocirúrgico, especialmente quando os cistos estão localizados em regiões de difícil acesso ou em proximidade a estruturas neurológicas vitais. Para além dos desafios clínicos e diagnósticos, a neurocisticercose impõe um ônus significativo aos sistemas de saúde, especialmente em países com alta prevalência da doença. O tratamento prolongado, a necessidade de exames de imagem recorrentes, o manejo das sequelas neurológicas e o acompanhamento de longo prazo dos pacientes representam um custo considerável, tanto em termos financeiros quanto em recursos humanos. Além disso, a neurocisticercose pode ter um impacto socioeconômico devastador, levando à incapacidade laboral, à perda de produtividade e ao aumento da carga sobre os serviços de saúde e assistência social. A prevenção, portanto, emerge não apenas como uma estratégia de saúde pública, mas também como uma medida econômica fundamental para mitigar o impacto dessa doença.
A persistência de cistos viáveis no sistema nervoso central, mesmo após a exposição a condições que deveriam ser hostis, levanta questões sobre a eficácia de certas defesas do hospedeiro. Em alguns casos, o cisto pode se desenvolver em um microambiente que isola parcialmente a larva do alcance direto das células imunes e de certos anticorpos. Essa compartimentalização pode ser facilitada pela própria estrutura do cisto, que possui uma membrana que, embora permeável a nutrientes, pode restringir o acesso de componentes maiores do sistema imunológico. Assim, o que parece ser uma falha na defesa do hospedeiro é, na verdade, uma demonstração da habilidade do parasita em explorar as limitações biológicas do corpo humano. A compreensão desses mecanismos de evasão parasitária não se limita à curiosidade científica. Ela tem implicações diretas no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Se pudermos identificar as moléculas ou vias específicas que o parasita utiliza para se esconder do sistema imunológico, poderemos, em teoria, desenvolver drogas que bloqueiem essas estratégias, tornando a larva mais vulnerável ao ataque do corpo ou aos medicamentos. Ademais, a dinâmica da neurocisticercose também é influenciada pela localização específica dos cistos no cérebro. Cistos no parênquima cerebral, a substância que compõe a maior parte do órgão, podem levar a sintomas como epilepsia e déficits neurológicos focais. Em contrapartida, cistos que se formam no espaço subaracnoideo, a cavidade entre as meninges, podem desencadear uma resposta inflamatória mais difusa, semelhante à meningite, com dores de cabeça intensas, rigidez de nuca e, em casos graves, hidrocefalia. A presença de cistos em estruturas como os ventrículos cerebrais, responsáveis pela circulação do líquido cefalorraquidiano, pode obstruir esse fluxo, levando a um acúmulo de pressão intracraniana, uma condição que requer intervenção médica urgente. O mapeamento preciso dessas localizações, auxiliado por softwares de análise de imagem tridimensional, permite uma compreensão mais aprofundada do impacto da doença em diferentes áreas do cérebro, auxiliando na previsibilidade dos sintomas e na escolha do tratamento mais adequado. Uma outra camada de complexidade surge da necessidade de diferenciar a neurocisticercose de outras patologias neurológicas que podem apresentar sintomas semelhantes. Lesões tumorais, abscessos cerebrais, esclerose múltipla e outras doenças inflamatórias ou infecciosas podem mimetizar os sinais e sintomas da cisticercose, levando a diagnósticos equivocados e atrasos no tratamento adequado. A presença de cistos no cérebro, por exemplo, pode ser confundida com metástases tumorais, exigindo biópsias ou outros procedimentos invasivos para um diagnóstico diferencial preciso. Essa dificuldade em distinguir a neurocisticercose de outras condições neurológicas sublinha a importância de um arsenal diagnóstico completo e de uma equipe médica multidisciplinar, capaz de integrar informações de diversas fontes para chegar a um diagnóstico acurado. Imagine, por exemplo, um paciente com dores de cabeça persistentes e alterações visuais sutis. Sem um exame de imagem detalhado e a expertise de um neurologista experiente, essa condição poderia ser tratada como enxaqueca crônica, enquanto a causa real poderia ser um cisto em localização estratégica afetando o nervo óptico. A questão da carga parasitária, ou seja, o número e o tamanho dos cistos presentes no cérebro, também influencia diretamente a gravidade dos sintomas e a complexidade do tratamento. Indivíduos com uma carga parasitária elevada e cistos de grandes dimensões, especialmente se localizados em áreas críticas do cérebro, tendem a apresentar quadros clínicos mais graves e com maior risco de sequelas. O manejo desses casos requer uma abordagem terapêutica mais agressiva, que pode envolver o uso de múltiplos medicamentos antiparasitários,
corticoides em doses mais elevadas e, em algumas situações, a intervenção cirúrgica para a remoção dos cistos. A decisão de prosseguir com o tratamento cirúrgico, contudo, é ponderada com cautela, devido aos riscos inerentes a qualquer procedimento neurocirúrgico, especialmente quando os cistos estão localizados em regiões de difícil acesso ou em proximidade a estruturas neurológicas vitais. A cirurgia, nesse contexto, não é uma solução simples, mas sim um último recurso, cuidadosamente planejado para maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Para além dos desafios clínicos e diagnósticos, a neurocisticercose impõe um ônus significativo aos sistemas de saúde, especialmente em países com alta prevalência da doença. O tratamento prolongado, a necessidade de exames de imagem recorrentes, o manejo das sequelas neurológicas e o acompanhamento de longo prazo dos pacientes representam um custo considerável, tanto em termos financeiros quanto em recursos humanos. Além disso, a neurocisticercose pode ter um impacto socioeconômico devastador, levando à incapacidade laboral, à perda de produtividade e ao aumento da carga sobre os serviços de saúde e assistência social. A prevenção, portanto, emerge não apenas como uma estratégia de saúde pública, mas também como uma medida econômica fundamental para mitigar o impacto dessa doença. A implementação de programas de educação sanitária eficazes e a melhoria das condições de saneamento básico são investimentos que, a longo prazo, demonstram um retorno significativo em termos de saúde pública e economia. Ao tecermos juntos os fios desta narrativa, uma tapeçaria complexa de interconexões se revela, transcendendo a mera cronologia de eventos. As explorações anteriores, que desbravaram as nuances da interação entre o microbioma intestinal e a resposta imune, por exemplo, ou que lançaram luz sobre as complexas predisposições genéticas que moldam nossa susceptibilidade, não foram meros desvios, mas sim aprofundamentos necessários que enriquecem a compreensão do quadro geral. Estas camadas adicionais de conhecimento, como sedimentos que revelam a história geológica de uma paisagem, nos mostram que a compreensão da saúde e da doença é multifacetada, exigindo um olhar que vá além do óbvio, penetrando nas sutilezas das interações biológicas e genéticas. É como se, ao longo desta jornada, tivéssemos desvendado não apenas os sintomas visíveis de uma condição, mas também as correntes subterrâneas que a influenciam e a moldam de maneiras que apenas começamos a decifrar. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a saúde, em sua essência, não é um estado estático, mas um delicado equilíbrio dinâmico, constantemente influenciado por uma miríade de fatores. As revelações sobre como as defesas do corpo podem ser sutilmente contornadas pelo parasita, ou como a localização de uma lesão pode ditar a manifestação de sintomas específicos, pintam um quadro de vulnerabilidade, sim, mas também de uma incrível capacidade de adaptação e resiliência. Cada insight obtido, cada conexão estabelecida, adiciona um novo matiz à nossa percepção, como pinceladas que juntas compõem uma obra de arte mais rica e profunda. A compreensão acumulada não é apenas um somatório de fatos, mas uma sinergia de conhecimentos que ilumina novas perspectivas e nos prepara para o desfecho desta exploração. Em face dessas percepções, o caminho a seguir em nossa reflexão torna-se mais claro. As diversas facetas da neurocisticercose, desde os seus mecanismos biológicos intrincados até as suas ramificações psicossociais e socioeconômicas, convergem para um ponto nodal:
as interconexões entre a saúde humana e animal, a importância crucial da higiene e do saneamento e a necessidade de abordagens terapêuticas personalizadas formam um mosaico de aprendizados que nos preparam para as considerações finais. A jornada de Miguel, que inicialmente parecia um relato isolado, agora se revela como um fio condutor que nos guia através de um labirinto de complexidades, onde cada descoberta nos aproxima de uma compreensão mais holística e talvez mais empoderadora. Ao nos aproximarmos da reflexão final, sentimos o peso coletivo dessas revelações, como a maré que avança, preparando o terreno para o que está por vir. A história de Miguel, com suas dores de cabeça que se tornaram um prenúncio de uma invasão silenciosa, transcende o relato de uma doença parasitária para se firmar como um poderoso alerta sobre a intrincada relação entre o nosso estilo de vida e a saúde que, por vezes, tomamos como garantida. A jornada através do seu cérebro, onde larvas de Taenia solium teceram um caminho de ameaça, nos força a confrontar a vulnerabilidade inerente à existência humana. Uma vulnerabilidade que se manifesta não apenas em grandes catástrofes, mas também nas sutilezas de nossos hábitos diários. A neurocisticercose, com sua capacidade de se alojar em um dos órgãos mais vitais e complexos do corpo, nos lembra que os perigos podem ser invisíveis, insidiosos e muitas vezes autoimpostos. A linha tênue entre o conforto da rotina e a fragilidade da saúde foi vividamente exposta, demonstrando como um momento de descuido, uma escolha alimentícia apressada ou uma falha na higiene podem abrir as portas para um invasor que, em sua discrição, é capaz de reescrever o destino de uma vida. Ao desvendarmos as camadas de complexidade que envolvem essa condição, desde as respostas imunes do corpo até as influências genéticas e ambientais, percebemos que a compreensão da neurocisticercose é um microcosmo da própria medicina moderna. Um campo em constante evolução, onde a ciência busca incessantemente decifrar os mistérios do corpo humano e suas interações com o mundo exterior. A história de Miguel, longe de ser um ponto final, é um convite à reflexão contínua. Ela nos impele a questionar a superficialidade com que muitas vezes encaramos os sinais de alerta do nosso corpo, a importância da educação em saúde e a necessidade de uma vigilância constante, não apenas em ambientes clínicos, mas em cada aspecto de nossa vida cotidiana. Em batalha contra parasitas como a Taenia solium, não se ganha apenas em laboratórios ou hospitais, mas também na cozinha, no ato de lavar as mãos, na escolha consciente de alimentos seguros e no acesso a um saneamento básico digno. A lição central que emerge dessa narrativa é a de que a saúde é uma construção ativa, um processo contínuo que exige atenção, informação e responsabilidade. A vulnerabilidade exposta na história de Miguel não deve nos paralisar pelo medo, mas sim nos inspirar à ação. A verdadeira prática começa agora, no momento em que aplicamos o conhecimento adquirido em nossas vidas. Significa olhar para os alimentos com um olhar mais crítico, valorizar a higiene como um pilar fundamental do bem-estar e estar atento aos sinais que nosso corpo nos envia, por mais sutis que pareçam. É sobre empoderar-nos com o conhecimento, reconhecendo que a prevenção é a arma mais poderosa que possuímos. Cada gesto de cuidado, cada escolha informada, contribui para a construção de um escudo protetor, não apenas para nós mesmos, mas para as comunidades das quais fazemos parte. A história de Miguel nos lembra que, em um mundo interconectado, a saúde de um indivíduo pode ecoar em muitos outros, e que a nossa jornada de aprendizado e cuidado nunca deve cessar.